Nós temos que gemer, chorar, clamar, pedir, insistir. Quantos testemunhos, creio que todos nós já ouvimos, irmã que orou 15, 20 anos pelo marido alcoólatra, que ainda, além de alcoólatra, traía, mas depois de tantos anos orando, Deus salvou. E virou um ótimo servo de Deus, crente top mesmo. Deus faz. Então, se tem alguém da nossa família que ainda não tem a salvação, nós vamos pregar com as palavras e pregar sem palavras, né? Aleluia. Pedro disse para as mulheres, se tiver algum marido descrente, ela poderá até mesmo ganhá-lo para Cristo com o seu bom comportamento, o seu bom procedimento. Que a beleza de vocês, mulheres, não seja no exterior, ele fala de joias, tal, mas que seja no interior. Amém? Amém. Assim como as mulheres de Deus fizeram. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Somente até aí, pode se sentar. Grande Deus. Então, pode louvar a Deus. Domingo é culto da família, e é claro que isso é uma estratégia da igreja, uma estratégia com uma boa intenção, porque nós sabemos que no domingo, né, com raras exceções, é o dia que as pessoas têm folga. Então dá para a família vir para a igreja. Eu sei que tem gente que trabalha no dia de domingo também, mas a maioria folga e é o dia do Senhor, né? É o dia que a família vai para a igreja. Então é muito bom o culto da família aos domingos. E é claro que nós temos essa fé, que Deus, Ele quer salvar a todos. Deus quer salvar todo mundo. Amém? E aqui nós lemos, meus irmãos, que esta mulher, chamada Lídia, que era uma vendedora de púrpura, ela ouviu a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. E diz a palavra de Deus que ela creu no Evangelho, ela foi salva, e diz que também a sua casa. Então, muitas vezes, quando nós lemos na Bíblia ela e a sua casa, ele e a sua casa, não está falando casa, parede, telhado, está falando família. Então você tem que ver o contexto do versículo. E aqui é claro que quando fala que Lídia creu e se batizou, ela e a sua casa, está falando que ela e os seus familiares, os seus empregados da casa e os funcionários da empresa dela creram e foram salvos. Glória a Deus. Depois, mais adiante, nesse mesmo capítulo, eu peguei esse capítulo porque tem esses dois casos aqui. Depois, Paulo, ele vai ser preso, ele vai ser, né, ele vai orar, vai cantar na prisão, as prisões vão se abrir. Mas enfim, ali tem um carcereiro que desesperado ia se matar. E Paulo interviu. Não faça isso, porque eu prefiro ficar preso para você não morrer, do que eu escapar da prisão e você se matar e ir para o inferno. Que amor Paulo tinha da parte de Deus para com as almas. E ele, no desespero, o que eu posso fazer para me salvar? E aí, é claro, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa, e a sua família. E o que aconteceu? Ele levou Paulo e Silas para a casa dele. Lá Paulo e Silas vai pregar
para o carcereiro, vai pregar para a esposa dele, vai pregar para os filhos, para os netos, genros, nós não sei. Vai pregar para toda a casa dele, todo mundo. Aleluia, E naquele glória a Deus. tempo antigo era... O núcleo familiar era diferente. Se você estudar a história, né, vem aquela questão de tribos, de patriarca. Então, naquele tempo ainda vivia, geralmente, né? Hoje em dia, o pai mora na frente, aí o filho casa, mora nas casas do fundo. Era mais ou menos assim ainda naquela época. As famílias ainda viviam no mesmo terreno, na mesma casa, casas enormes. E como os índios, né, moram em tribos, geralmente todo mundo ali é parente. O mais velho é o patriarca. Então, diz que o carcereiro creu, a família dele creu, foram batizados e eles se alegraram na fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. E como eu estava dizendo antes, se tem alguém da nossa família que ainda não foi salvo, como que você sabe que você pode salvá-lo? Ou como você tem certeza que você não vai salvá-lo? Lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo trata do casamento. Ele fala assim, da pessoa que se converteu já casada, e eles tinham dúvida se eles tinham que se separar então do cônjuge descrente. E Paulo fala, não tem que separar. Se já era casado e um se converteu, e o descrente quer continuar casado, você vai continuar.